Pessoal, boa tarde. É uma satisfação muito grande poder falar com vocês, conversar um pouco sobre alguns temas que são muito importantes para a minha empresa, Petrobras, mas também para a Amazônia e para o meu planeta Terra. Bom, meu nome é Jorge Amorim, eu de profissão sou geólogo formado pela Universidade Federal do Pará, trabalho na Petrobras há 45 anos. Aliás, eu acho que pelo público aqui, talvez eu tenha mais tempo de trabalho que vocês de vida, né? Olhando aqui para os perfis aí. Mas é uma satisfação muito grande trabalhar na Petrobras. E falar de temas que são essenciais para a nossa região, produção sustentável e descarbonização. Do ponto de vista pessoal, também acho bom falar um pouco da pessoa. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Meu filho mais velho é engenheiro, também é petroleiro como eu. E a minha filha é médica, está fazendo residência no Rio de Janeiro em Medicina da Família e Cidadania. O que também é um grande orgulho para mim, essa linha que ela está seguindo. Trabalha no SUS, que é muito importante para todo o país. A gente vai passar aqui, primeiro para mostrar para vocês um pouco sobre os dados da nossa produção, passar algumas informações que eu tenho certeza que, mesmo o pessoal da casa, tem muita gente da Petrobras aqui, vai ficar surpreendido com alguns números que a gente vai mostrar aí. Também falar um pouco da preservação ambiental, porque a produção da Petrobras na Amazônia, ela tem uma pegada ambiental realmente muito forte, como vocês vão poder ver. E falar um pouco de futuro, programa Carbono Neutro, que visa exatamente a neutralização de todas as emissões que a companhia vai fazer a partir de agora. E fechando com a aplicação desse programa na nossa reunião. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí o que eu estou falando? Beleza. Pessoal, a gente produz na Amazônia petróleo e gás natural e produz muito. Uma produção bastante significativa. O Polo Urucu, que fica praticamente todo no município de Coari, a cerca de 650 km de Manaus, no meio da floresta amazônica, é o 3º maior produtor do Brasil de gás natural. A gente só perde para 2 campos que estão lá no pré-sal, na área marítima. Para evidenciar isso, os 2 maiores campos de produção de petróleo no Brasil estão em Urucu. São Leste de Urucu e Rio Urucu. E dos 30 poços produtores de gás natural do Brasil, os 30 maiores poços produtores, 28 estão lá em Urucu. Assim como também 26 dos maiores poços produtores de petróleo. Então vocês veem por esses números que a produção de Urucu é altamente significativa. Ela tem um significado para o país como um todo e não somente para a região. Até hoje, nós estamos há 35 anos produzindo em Urucu. Começou em 1988. E já foram produzidos 320 milhões de barris de petróleo e 100 bilhões de metros cúbicos de gás natural, sem qualquer acidente ambiental de monta. Então são 35 anos movimentando toda essa quantidade de petróleo no meio da floresta amazônica sem causar qualquer impacto ambiental, a não ser evidentemente aqueles necessários para o nosso trabalho. Então isso evidencia que essa produção é uma produção que considera efetivamente o aspecto ambiental. Nós produzimos basicamente 3 produtos a partir daquela produção. O primeiro é o gás natural. Esse gás natural, desde 2009, está à disposição do Amazonas, uma fonte de energia mais limpa, o gás natural, que hoje é responsável pela geração de energia elétrica de 7 municípios e mais de Manaus. 80% da energia que é consumida em Manaus vem do gás natural lá de Urucu. E 100% da energia dos municípios que vem de Coari até Manaus, são 7 municípios, também toda a energia elétrica consumida vem do gás natural. Imaginem que isso poderia ser tudo gerado a partir de diesel, ou seja, com uma emissão de carbono muito maior.
que é reduzida pelo fato da gente produzir gás natural. O outro produto nosso também muito importante é o GLP, chamado gás de cozinha. A gente produz na ordem de 1.000 toneladas por dia. Para colocar no número mais amigável, isso equivale a cerca de 90 mil botijões de 13 quilos, aquele botijão que a gente usa em casa, todos os dias. Essa produção, ela atende toda a Amazônia, ou seja, todos os estados da Amazônia. Toda vez que alguém acender o fogão em casa, vai estar utilizando o gás natural produzido lá em Coari pela Petrobras. A gente, utilizando os dados do IBGE, do censo anterior ao último, a gente calcula que cerca de 25 milhões de pessoas consomem esse produto diariamente. E finalmente o petróleo, ele não é uma quantidade muito grande, é cerca de 30 mil barris por dia. O Brasil produz a ordem de 2 milhões e 600 mil, então é uma produção pequena, porém é um petróleo de alta qualidade. Ele tem ele é um petróleo muito fino e com eles a gente pode produzir uma série de produtos bem leves, né, como por exemplo a nafta, a gasolina, querosene de aviação. Então esses números evidenciam a importância da produção para a região, principalmente quando a gente fala em termos de gás natural e de GLP. E essa história de produção, que começou lá em 88, ela já começou com uma pegada ambiental muito forte. Eu chamo a atenção para essas entidades aqui. INPA, Universidade do Amazonas, a Federal Universidade do Estado do Amazonas e o Museu Paraense Emílio Guedes, através de grupos de pesquisadores, estiveram com a gente desde 88 e nos transmitiram importantes orientações sobre como conduzir a produção aqui. Por exemplo, uma das mais importantes, não estimular a formação de núcleos urbanos. Vejam que isso é uma diferença em relação aos outros projetos grandes na Amazônia, que sempre se instalam e já formam um núcleo urbano. A orientação foi não estimular, e até hoje não existe. Urucu é uma concessão da Petrobras, onde as pessoas só chegam através do aeroporto, que é da Petrobras, em voo fretado pela Petrobras. Então não existe estrada que liga Urucu a lugar nenhum. Isso para garantir a preservação daquilo que está lá. Outro ponto importante também, minimizar as construções, e vocês vão ver alguns resultados à frente sobre isso. E a gente vem seguindo essas orientações até hoje. Só que a gente percebeu em 98 que eram orientações essenciais, mas não suficientes. Nós precisávamos de mais requisitos ambientais atrelados à nossa produção. E aí, voluntariamente, fomos buscar a certificação pela ISO 14001. Nós estamos falando de 98. Naquele momento, havia dúvidas, inclusive na própria companhia, se haveria alguma certificadora no mundo que aceitasse certificar uma produção de petróleo no meio da floresta amazônica. Então foi um trabalho realmente muito pesado ao longo de um ano e culminou com a certificação e essa unidade daqui tornou a Petrobras a primeira empresa de petróleo do mundo a ter uma certificação de ISO 14000. E essa certificação ela vem sendo mantida até hoje. A cada 2, 3 anos a gente faz um processo de recertificação exatamente para manter o sistema vivo, para manter as auditorias internas e externas, e aí com isso a gente conseguir manter o atendimento de todos os requisitos ambientais. Resultado disso tudo, pessoal. Hoje, 98% da nossa área está preservada. O que significa isso? Que apenas 2% tem instalações de produção. E vejam só, nós temos lá aeroporto, 2 portos, 4 unidades de processamento, unidade de compressão, alojamento para 1.000 pessoas, enfermaria, estradas, dutos, poços de petróleo, e tudo isso ocupa só 2% da área. Exatamente por essa orientação que veio de lá, da gente otimizar a construção de instalações. E mais importante do que tudo isso, até hoje, nós já plantamos quase 1.500.000 mudas de árvores. O que significa isso? O número mais interessante, isso representa mais de 100 árvores plantadas todos os dias ao longo de 35 anos. Eu acho muito pouco provável que haja alguma outra empresa que tenha um resultado como esse em termos de recomposição ambiental.
mais de 100 árvores plantadas por dia. E essas árvores, todas elas desenvolvidas a partir de sementes coletadas no entorno pelo nosso pessoal, são cerca de 500 quilos por ano, que vão gerar as mudas e depois elas vão ser levadas para ser feito o plantio. Então eu diria o seguinte, que a Petrobras hoje, além de produzir petróleo e gás natural, também tem o know-how de produzir mudas e fazer um processo de recomposição ambiental. Então isso aqui evidencia claramente que nós temos uma produção com alto significado para o país, que busca também preservar a floresta amazônica. Esses aqui são alguns exemplos de recomposição ambiental. A gente tem pessoal do meio ambiente aqui, a gente agradece até as fotos. Olha só, esse aqui é um acesso que foi construído em 2014. Em 2015, a gente deixou de precisar desse acesso e aí iniciou um processo de recomposição e 5 anos depois, aquela foto lá representa isso aqui. A gente considera uma área completamente recomposta, inclusive já gerando vida, identificando claramente que esse processo está bem relacionado. Um outro exemplo, também uma outra área que a gente utilizou e depois deixou de necessidade, fez um processo de recomposição que foi um pouco menor, em um ano a gente já conseguiu esse resultado, e depois, 2 anos depois, essa era a situação. Então é isso que leva que a gente tenha lá 2% apenas ocupados, 98% da área preservada. E aí, pessoal, falar um pouco de futuro. A COP21 gerou um acordo, chamado Acordo de Paris, através do qual centenas de países no mundo assumiram um compromisso de estabelecer uma resposta mais forte, mais direta às ameaças de mudança de clima em função do efeito estufa, do aquecimento global. E a gente está vendo quão importante é essa resposta por aquilo que vem acontecendo. Uma série de calamidades ambientais, a maior parte delas provocadas pelo tal do aquecimento global. E a Petrobras, então, assumiu um compromisso de se alinhar ao Acordo de Paris e estabeleceu o seu programa corporativo Carbono Neutro, que tem uma ambição, de acordo com aquilo que foi definido pelo Acordo de Paris, chegar ao Net Zero. E o que significa Net Zero? Significa neutralizar todas as suas emissões. Para vocês terem uma ideia do que representa isso, em 2021, a Petrobras emitiu nas suas atividades e através do consumo dos seus produtos, 61 milhões de toneladas de carbono foram emitidas. E a gente está trabalhando para, dentro do Acordo de Paris até 2050, neutralizar todas essas emissões. Significa o quê? Reduzir aquilo que for possível de emissão e aquilo que não for possível compensar através ou da compra ou da geração de crédito de carbono. Essa geração pode ser feita como? Através, por exemplo, do apoio à unidade de conservação, ou mesmo através da preservação do que a gente já tem lá em Urucu. Então essas duas coisas, redução daquilo que for possível fazer em termos do que a tecnologia permitir, mas também compensação de maneira que a gente neutralize todas as emissões. E quando nós estamos falando de todas as emissões, são todas mesmo, são as emissões do tipo 1, 2 e 3. O que é isso? A emissão do tipo 1 é aquela emissão das nossas fontes, aquelas fontes próprias, aquelas fontes das quais nós temos controle, os nossos poços, as nossas instalações, tudo mais. A emissão do tipo 2 são as emissões decorrentes da compra de energia elétrica, porque nós precisamos de energia elétrica em alguns locais para fazer a nossa produção. Então essas emissões também serão compensadas. E mesmo as emissões do tipo 3, que são aquelas emissões feitas por indiretas, feitas por organizações sobre as quais nós não temos controle, mas que a ideia também é atuar no sentido de compensá-las. Por exemplo, as emissões decorrentes dos produtos que nós produzimos. Produzir coisas que tenham uma emissão de carbono menor para garantir uma emissão pela população, digamos assim, menor. Para isso, a Petrobras definiu 6 frentes. A primeira delas é a frente de excelência operacional. E aí nós temos o orgulho de dizer que nós somos piloto, pelo histórico que eu mostrei há pouco. A unidade da Amazônia foi escolhida como piloto
para a implantação da frente de excelência operacional, uma frente de disrupção que visa o desenvolvimento de novas tecnologias, de parceria de novos projetos que permitam a gente avançar nessa questão da emissão, uma frente de cadeia de suprimentos. Petrobras tem milhares de fornecedores, então a ideia é atuar em relação a esses fornecedores, por meio dos nossos contratos, estabelecendo requisitos de forma que eles também cuidem da redução das suas emissões. Colocado isso em contrato mesmo, com cláusula contratual, como bônus pelo desempenho em termos de redução de emissão. É um papel de cidadania nosso em relação aos fornecedores. Como já falei, redução da emissão de produtos, desenvolvimento de produtos que tenham um nível de emissão menor. A gente está falando aqui do diesel R, que é um diesel que tem uma fração recuperável. Está falando aqui do bio-QAV, que é um QAV, um querosene de aviação, que tem um nível de emissão menor. Trabalhar também numa frente de remoção. O que é que significa remoção? Como eu falei para vocês, a ideia é reduzir todas as emissões, mas vai ter coisa que por questão tecnológica não vai ser possível reduzir. Então vamos compensar. Uma forma é fazer remoção. O que é remoção? É fazer a coleta do gás carbônico emitido, do CO2 emitido, e fazer o armazenamento disso em subsuperfície. Isso já é feito lá no pré-sal e a ideia é fazer em toda a companhia, aproveitar os nossos poços para injetar esse CO2 dentro dos reservatórios em subsuperfície. E também apoio a unidade de conservação, por exemplo, o governo do estado, ele tem um programa de unidade de conservação, ou seja, de manutenção da floresta em pé, e a ideia é apoiar esse tipo de projeto, de forma que com isso a gente consiga gerar crédito de carbono. A Petrobras já tem hoje 2 projetos no Amazonas, que visam exatamente, um projeto abrange Coari, Carauari e Manaus, e outro projeto abrange uma coisa no Rio Purus, de maneira a manter a floresta em pé e com isso garantir que essa floresta continue removendo o carbono. E uma frente de comunicação e relacionamento, da qual esse trabalho inclusive faz parte, exatamente porque a companhia entende que precisa ter transparência nesse processo, mostrar para a sociedade quanto é que está emitindo, quanto é que está removendo e os avanços em relação a todo esse programa aqui. E a gente quer que até 2050 neutralizemos todas as nossas emissões. Vejam só, nós estamos falando de uma empresa de petróleo. É um combustível que gera emissão. E a gente está falando de neutralizar nessa empresa de petróleo todas as suas emissões. Veja a importância disso para a companhia, para a região e para o próprio país. A Petrobras vai além dos seus interesses e foca nos interesses do próprio planeta. Para isso, os investimentos são da ordem de 2,8 bilhões de dólares para que a gente consiga realizar todo esse processo aí. Aliás, um dado importante que eu esqueci de falar no início, mas que vale a pena ressaltar para vocês, nós estamos há 35 anos produzindo e acabamos de conseguir, junto à Agência Nacional de Petróleo, através de novos processos, estender a nossa concessão até 2042. Ou seja, temos mais cerca de 20 anos produzindo petróleo naquelas condições que eu apontei há pouco. Pessoal, para isso, existe uma série de ações. Essas ações envolvem tantas questões operacionais em relação aos nossos compressores, aos nossos geradores, às nossas tochas, mas também em relação aos aspectos de suporte, como, por exemplo, no caso do transporte, nós temos transporte terrestre, fluvial, todo o material que vai para o Urucu, vai pelo rio Solimões, depois rio Urucu, através de balsas empurradores, e transporte aéreo. E a ideia é a gente fazer a descarbonização da frota de veículos já a partir do ano que vem, utilizar uma aeronave com uma menor emissão de gás carbônico também a partir do ano que vem, e ainda implantar um uso de dirigível para substituir o helicóptero. Ainda não está disponível essa tecnologia no momento, mas sinaliza-se para o ano que vem. Inclusive eu vi alguma palestra aí que tratou desse assunto, e a ideia é poder utilizar esse dirigível para substituir o helicóptero, ou seja, ao invés da emissão dos helicópteros, a gente vai para um veículo de emissão zero, né?
Enfim, também, outro ponto importante, a energia solar, nós já temos poços capazes de fazer a utilização da energia solar para movimentar esses poços, e mesmo nas nossas instalações, a gente já tem início de instalação de painéis, tanto lá em Urucu, nosso complexo hoteleiro, esse de 1.000 pessoas, como também no nosso porto que fica em Manaus, até o final do ano também vai estar sendo movido a energia solar. Enfim, são muitas ações, o desafio realmente ele é muito grande, a gente olha para 2050 e vê, está muito longe, mas o planeta não pode esperar e essas coisas demandam tempo e investimento. Investimento já foi definido pela companhia e o tempo tem que ser hoje. Então essas ações estão começando já a partir de hoje, algumas delas já em implementação. Então com isso, pessoal, a gente está falando um pouco de passado, comprovando que a gente tem uma produção significativa, que essa produção ela busca mitigar o máximo de impacto, o impacto possível, fazendo recomposição ambiental em tudo aquilo que a gente deixa de utilizar. E esse histórico demonstra que a gente tem condição de assumir esse desafio, que é extremamente importante, ou seja, além de tudo aquilo que já foi feito, reduzir as nossas emissões de carbono e neutralizá-las. Esse que eu queria apresentar para vocês. Agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição para perguntas aí. Quanto tempo tem aí? Eu falei que ia ficar 7 minutos, ficaram 8 minutos, então estou dando tempo aí. Fique à vontade, por favor. Pessoal da Petrobras, aquelas perguntas que a gente combinou, tá? Não esqueçam aí. Bom, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra e não somente... Opa, não está ouvindo? Está ouvindo? Tá ouvindo? Primeiramente, parabéns pela palestra, mas não somente pela palestra, pelo trabalho. Gostaria de tecer um comentário que eu acho muito importante, de evidenciar a importância da Petrobras para o Brasil e ver que, ao completar 70 anos, a Petrobras está olhando para uma nova perspectiva de futuro e preocupada com o meio ambiente em si, com as suas emissões. A minha pergunta é mais em relação à produção, né? Então, queria saber como que essas mudanças no clima que a gente vem vivenciando na região amazônica, em Manaus, elas afetam a produção em Urucu, né? Tanto a seca quanto essa fumaça, por exemplo. O nosso principal problema em relação a essas mudanças aí, esses problemas, é a seca do rio. Os nossos 3 produtos são escoados via rio. Bom, vamos lá. O petróleo é escoado via balsa. A gente tem um duto que sai de Urucu até Coari. Em Coari, coloca em balsa no Rio Solimões e vem até Manaus, entrega na refinaria. Esse transporte, mesmo com o rio baixo, não está sendo prejudicado, porque as balsas ela têm um calado muito pequeno, da ordem de 2 metros, 2 metros e pouco. E mesmo com o rio baixo a gente consegue navegar. O problema é o GLP, porque o GLP é transportado em navios. E esses navios gazeiros, ele exige um calado da ordem de 5,5 metros a 6 metros, quando está carregado de todo. E hoje nós estamos com um calado de 2, 3 metros. Então a balsa passa, mas o navio não. Isso é muito prejudicial. Então a gente está hoje fazendo uma operação, leva o navio até Codajás, de Codajás até Coari, faz de balsa, a balsa pega o GLP lá em Coari, traz até Codajás e aí coloca no navio. Isso é uma logística pesada, que tem um custo elevado, mas que a gente tem conseguido fazer para evitar que haja desabastecimento de GLP. E um segundo problema que nos traz também é porque todos os nossos materiais, equipamentos e produtos de alimentação, eles vão de balsa. E agora a gente está sem condição de navegar, porque o rio Urucu, que fica além do Solimões, a gente entra pelo Urucu, ele está hoje com 20 centímetros, 30 centímetros, então a gente não consegue chegar lá. Então isso tem que ser feito, o transporte antes, e aquilo que é a alimentação, que tem toda semana, está indo de avião. O avião que transporta as pessoas, no domingo ele se transforma em cargueiro e leva a carga para. Então o principal problema hoje, em termos das mudanças climáticas, é a questão dos rios.
Então, eu queria perguntar se o processo de recomposição ele poderia ajudar a recompor as regiões afetadas pelas queimadas em um momento futuro, com projetos de RED+, ou algo semelhante. Sim, todo o processo de recomposição ele foi desenvolvido em conjunto com as universidades. E ele é um processo que ele está padronizado, tem procedimentos de como realizá-lo. E a gente fica à disposição para participar de qualquer projeto de recomposição ambiental, seja no sentido de apoiar tecnicamente ou até mesmo em função do programa Carbono Neutro, a gente discutir uma forma de fazer isso dentro desses investimentos aqui. Recentemente, por exemplo, a gente foi contactado pelo Exército Brasileiro para um processo de recomposição nos quartéis e a gente trouxe de Urucu 7.500 mudas e cedeu lá para eles. Ou seja, o know-how, o conhecimento de como fazer, ele está dominado pela empresa. Ele está à disposição por meio dos procedimentos e mesmo também por meio de algum tipo de parceria. Agora a gente pergunta. Ok? Sem mais perguntas. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado.